Que o Toffoli é culpado, que o Toffoli está envolvido, a gente já sabe. O que eu vou explicar para vocês nesse vídeo é se depois de mais essa, ele vai conseguir se safar ou se a chance de impeachment realmente vem aí com força. Existem os prós, existem os 50% de chance de sim, ok? De rolar o impeachment, existe 50% de não, dele conseguir se safar de mais essa. E é isso que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Pessoal, me chamo Paulo Vitor do canal PV Disso, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, ok? E compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo sempre a verdade aqui no Brasil. Vamos lá. Toffoli vai conseguir sair dessa? Toffoli não vai? O ministro Fachin, a gente sabe que ele fica um pouco acuado, né, em relação ao Moraes e o Toffoli. Realmente ele parece que, né, o Moraes e o Toffoli, dentre a turma ali deles, tem bastante moral, né, apesar, né, disso estar aí sendo diminuído cada dia, né, depois desses escândalos, né, e a cada dia, a cada capítulo desses escândalos que a gente descobre o quão Toffoli está envolvido nesses casos. Mas o que eu vou falar para vocês é se será que ele realmente vai conseguir se safar dessa? Será que ele realmente vai receber o impeachment? Ok, pessoal, o que a Polícia Federal descobriu nas mensagens? Uma intimidade muito grande entre Vorcaro e Toffoli, tá? Além disso, dentro do relatório que a Polícia Federal entregou para o Fachin, ok, né, pedindo a suspeição do Toffoli, é que, além dessa intimidade entre Toffoli e Vorcaro, né, eles eram amigos ali, super amigos, né, conversas íntimas e tudo mais, existe também várias conversas, né, que provam, né, que traçam todo o caminho entre as empresas, né, da família do Toffoli, que ele usava ali os familiares como laranjas, ok, a Meredith, ok, e o Banco Master, e o Vorcaro, né, e o STF. É como se a Polícia Federal desenhasse nesse relatório para o Fachin uma espinha dorsal e falar aqui, ó, isso aqui é como o Toffoli está envolvido. O Toffoli é a espinha dorsal de todo esse processo, né, de todo esse escândalo. E aí, o Toffoli com a sua cara de pau, né, o Fachin obviamente deu o direito de defesa para ele, o Toffoli disse não, que isso é ilação, não, que não é bem assim e tal, não sei o quê. Só que, meu amigo, a gente tá vendo a conversa de um ministro com uma pessoa, com um empresário que tem processo no STF. E aí, só isso já seria motivo de impeachment, né? Só que, será que o Toffoli vai conseguir se sair dessa? O que poderia ajudar o Toffoli a se safar de mais essa? Tá, existe, obviamente, vários gaps, né? Vários espaços ali, né? Na Constituição, no Código, né? No Código Penal, ok? E existe um artigo que é 145 que o Toffoli pode se safar, né, com isso, caso o Fachin interprete a favor do Toffoli, né, onde ali, de acordo com esse pedido da PF de suspeição, a PF não tem o direito, né, não tem o direito processual ali de pedir, né, de fazer um pedido de suspeição para o ministro, né, porque ela não faz parte ali do processo, mas na verdade, né, eu acho que isso não tem muito a ver, mas é basicamente isso. Bom, você não faz parte aqui do julgamento, você não tem o direito, a PF não tem direito de pedir suspeição de ninguém, só que a PF está investigando, é a PF que investiga, né, e aí eu não sei como que isso vai ser tratado pelo Fachin. É uma chance que sim, o Toffoli tem de se safar dessa, mas qual a chance e o que faz com que o Toffoli não se safe dessa é a exposição. É exposição, pessoal. Tá tudo na mídia, tá tudo aqui, ó. Eu tô falando disso pra vocês estão compartilhando. Então, a exposição que a grande mídia tá colocando nisso faz com que, o Fachin tá realmente numa sinuca de bico. O Fachin que veio, né, com aquela política de código de ética que foi, destruído pelo Moraes e pelo Toffoli, dizendo assim, você tá louco? Né, a gente já tem que seguir aqui os códigos de conduta do magistrado, de seguir a Constituição, você ainda quer criar mais um código de conduta? Como que eu vou garantir aqui os meus milhões de dólares pagos pelos empresários que eu tô julgando os processos deles aqui? Como que eu vou fazer? Olha a ironia, né? Então, assim, pessoal, a exposição contra, né, os trâmites processuais, né, as interpretações da lei, né, e aí, meu amigo, vai, né, da imagem do Fachin, de como o Fachin está envolvido nisso, se o Fachin vai querer pular do barco ou se não, mas a bomba está no Fachin. E sim, se o Fachin decidir a favor de Toffoli, é mais uma que eles vão colocar na conta, né, que depois eles vão ter que pagar. Não sei se com a PF, não sei se com a Justiça Divina, não sei se com o Trump, com Washington, ok? Mas uma hora eles vão pagar isso, certo? Só que assim, pessoal, dentro dessas mensagens ali, tudo que foi relatado para o Fachin, né, tudo que foi colocado no relatório pela Polícia Federal, não é achismos, né, pessoal? Não é interpretações vagas. São fatos, pessoal. São fatos, assim, é uma coisa que é cansativa, né, de lutar contra, porque o pessoal, a turma ali do STF, esses caras, a gente tá vendo, eles são tão sujos,
Os caras são tão sujos, os caras não estão nem aí, meu amigo. Eles não são ministros do Supremo, eles não são isso, né? Eles não têm isso em alma, né? Eles não têm o direito, né, ali como algo moral, né, como algo ético, ali como algo correndo nas veias. Eles são simplesmente pessoas loucas, né, por dinheiro, por poder, que conseguiram, pelo destino da vida, né, serem colocados ali no Supremo Tribunal Federal, e eles estão ali fazendo a fanfarra. É a festa dos ratos. Essa é a festa dos ratos. E aí, enquanto isso, né, olha só, imagina se fosse o Bolsonaro. Não, imagina se fosse o Bolsonaro. Cara, enquanto isso, o Alexandre de Moraes negando laudo dizendo que o Bolsonaro tem ali 7, né, fragilidades ali em relação à saúde dele, de que ele precisa, né, ter ali um acompanhamento 24 horas dentro de um lugar confortável, dentro ali, o regime domiciliar para ele seria muito bom para a mente dele, para o emocional. E o que o STF fez? Não, coloca um botãozinho ali de emergência, né, se ele sentir alguma coisa, ele aperta. Assim, cara, a gente tá vendo, é como se fosse realmente, é um filme. Sabe aquela parte do filme que você vê, assim, que você fala, nossa, o mal está vencendo? Sim, pessoal, é essa parte do filme que a gente tá, né? O Lula conseguiu colocar todos os comparsas dele ali, ele montou um escritório, né, um escritório de advocacia dentro do STF, que defende, né, que esconde, né, que acoberta todas as sujeiras. Mas temos o Congresso, né? O Davi Alcolumbre lá tá fingindo que não tá acontecendo nada, que também é outro que tá comunado, né? Imagina, você pega um escândalo desse, do Toffoli, todos os ministros envolvidos. E aí, o Alcolumbre não pautou nada, meu amigo. O Alcolumbre não pautou nada, o Hugo Mota, eles estão todos de rabo preso. Então, assim, vocês acham que tem chance de acontecer alguma coisa com esses caras? Vocês acham que tem chance? Pessoal, olha, na minha opinião, o que aconteceu na Venezuela tinha que acontecer aqui no Brasil também, né? E ainda um pouco pior, tá? Ainda um pouco pior, ok? Então, o que a gente precisa entender, né? Que o Toffoli, ele tem algumas saídas, né? Realmente essa saída de se safar, né? O que acontece? Se o Fachin se apegar ao artigo 145 do Código Processual, do Código de Processo Civil, né? Ele pode argumentar tecnicamente ali que esse detalhe processual, né, realmente faz com que o Toffoli não precise, né, se defender ou nada, a Polícia Federal não pode fazer isso. E aí fica entre eles lá, PGR, STF, né, que é o Paulo Gonet, todos comunados, e aí não vai acontecer realmente nada, certo? Só que aí o Toffoli sustenta, né, tipo, ele sustenta que isso tudo não passa de uma conversa amigável e tudo mais. Assim, a questão é que ele não tem que conversar nada, ok? Então, pessoal, são esses dois pontos. E aí, em relação às outras empresas, a participação da Meredith, a empresa dos irmãos do Toffoli, né, e a venda do Resort Itaiá, ele sustenta que isso foi lícito, ele sustenta que isso foi legal, né? E ele sustenta que isso foi declarado à Receita e de que não tem relação com o Banco Master. Não tem relação com o Banco Master. É só todos os fundos do Banco Master comprando o Resort Itaiá. Ele diz que não tem relação com o Banco Master, ok? E aí ele ainda vai tentar dizer que as mensagens do Vorcaram são apenas ilações. Olha lá, ilações, e que o banqueiro pode ter usado o nome dele sem autorização, pessoal. Então, assim, o Toffoli ele pode fugir pelo juridiquês, ok? Por detalhes processuais, ou, né, o Fachin pode fingir também que não viu, né, que não viu alguma coisa e passar despercebido, e daqui uma semana todo mundo esquece isso, a não ser que, né, a PF venha com outros escândalos. E aí também eles vão tentar ali conversar com o delegado da Polícia Federal, com o representante ali, né, da Polícia Federal, né, o André, não sei o que agora esqueci o nome dele. E aí, meu amigo, o que a gente pode esperar disso é que provavelmente vai acabar em pizza, ok? Mas se a exposição, se a pressão em cima disso for alta, aí temos algum tipo de esperança, ok? Mas, pessoal, não podemos esquecer de que o Washington está anotando tudo. Martin DeLuca, o advogado de Trump, né, e também é meio que um porta-voz assim, do Trump aqui no Brasil, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Você sabe para quem que está escancarado nessa política ditatorial, né, que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, enquanto eles estão perseguindo politicamente, né, os perseguidos políticos, eles estão perseguindo todas as pessoas que vão contra o governo, né? A gente tem muitas pessoas fora, né, pessoas nos Estados Unidos, pessoas na Europa, pessoas que simplesmente estavam aqui falando, né, as suas ideias, defendendo suas ideias, defendendo seus lados,
ok? Então, o que a gente vai ver é se isso vai se perpetuar aqui no Brasil, ok? Washington está vendo se isso vai se perpetuar ou se não. O que é se perpetuar? É o Lula ganhar mais uma eleição. O que não é se perpetuar? É o Flávio Bolsonaro ganhar mais uma eleição. O Flávio ganhando mais uma eleição, tudo isso se resolve, né? Washington, Trump, né? E todos, né? Toda a estratégia americana não precisará mudar, né? Pra gente conseguir tirar o Lula do poder, pessoal. Porque isso é uma coisa muito... né, uma coisa que já tá ficando muito desgastante pro povo brasileiro. Você sabe que tá todo mundo reclamando, né? Tanto empresários como, né, todo trabalhador brasileiro, ok? Então a gente vê aí nas gôndolas do supermercado, a gente vê no posto de gasolina, a gente vê tudo, como mudou, né? Como mudou pra mal, né? Toda a qualidade de vida, toda a economia do Brasil, pessoal. Então assim, a gente já sabe o que precisa sair e a gente já sabe o que precisa entrar neste governo, né? E todos sabemos. Então, conto com vocês para a gente aumentar ainda mais a desaprovação do Lula. Conto com vocês para comentar nesse vídeo, ok? E mostrar e falar o que vocês acham, né? Que o Brasil merece. O que vocês acham que vai acontecer com o Toffoli, né? Você acha que ele vai se safar ou não? E conto com vocês também para aumentar a aprovação, né, de um novo líder aí que o Brasil vai ter aí como presidente de 2027, que é o Flávio Bolsonaro, ok? Eu me chamo Paulo Vitor, do canal OPV Disso. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, compartilhar esse vídeo, sempre a verdade, aqui no Brasil, pessoal. Vamos torcer para que o Toffoli seja impeachmentado e preso. Lembrando as falas de um senador, né, que eu não lembro o nome dele também, mas ele falava assim: a prisão de um ministro do STF se avizinha, ok? Está logo aí. E será que vai ser o Toffoli? Será que vai ser o Careca louco do Alexandre de Moraes? Que a gente também precisa voltar a falar dele, que ele está muito sumido. Então nos vemos no próximo vídeo, ok, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.